aqui tem 2 Tonhos, né? Então, o outro Tonho agora vai falar. Todos nós conhecemos, vamos vibrar amor e ficarmos à vontade. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco. Trago para reflexão nesta noite o tema respeito. Qual a importância do respeito? Quando falta o respeito, a gente sente o quanto é importante. E o que é respeito? Segundo o dicionário, ato ou efeito de respeitar-se, consideração, deferência, reverência, estima ou consideração por alguém ou algo, obediência, acatamento. E na questão 877 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz a seguinte pergunta: a necessidade de viver em sociedade acarreta para o homem obrigações particulares? E a resposta dos bons espíritos: sim, e a primeira de todas é a de respeitar os direitos dos semelhantes. Aquele que respeitar esse direito será sempre justo. No vosso mundo, onde tantos homens não praticam a lei de justiça, cada um usa de represálias, e vem daí a perturbação e a confusão da vossa sociedade. A vida social dá direitos e impõe deveres recíprocos. Então, segundo a resposta aqui dos Espíritos, vem daí a perturbação e a confusão da nossa sociedade, faltando o mínimo: respeito. Por que o mínimo? Porque quando se pensa no mundo de paz, no mundo melhor, logo se pensa que só o amor, né? Só o amor para transformar o mundo. Tanto que o Mestre diz em Mateus 5, 43, 44: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Tarefa difícil, não? Amar até os inimigos. É a proposta de Jesus para transformar o mundo. Mas como pensar que amar está tão difícil? Será que com o respeito não faria diferença para mudar o mundo? E o respeito também é no sentido de se colocar no lugar do outro, como diz em Mateus 7,12: portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. E a gente vai observar então, conforme a gente vai colocando, que com respeito podemos transformar o mundo. Exemplo: se houvesse o respeito à privacidade das pessoas, ninguém entrando na casa alheia. Precisaria de muros altos, cerca elétrica, câmera de vigilância, se ninguém entrasse na casa alheia? Mudaria alguma coisa? Não teríamos furto, não teríamos roubo, que esse calor podia dormir até com a janela aberta. Faria diferença na nossa sociedade o respeito à propriedade, à integridade, à privacidade das pessoas? E o respeito à integridade física? Será que o respeito à integridade física faria alguma diferença para nós? Ninguém agredindo fisicamente um ao outro.
Nada de Maria da Penha, não precisaria de lei Maria da Penha, porque haveria o respeito. Ninguém agredindo verbalmente, com ameaças, com injúria, não teria esses crimes de lesão corporal, de feminicídio, homicídio, de injúria, ameaça. Faria alguma diferença para a nossa vida, para a nossa sociedade, o respeito? Só essas duas questões, o respeito à privacidade e o respeito à integridade física, moral, psíquica. Será que não mudaria o mundo? Só com essas duas questões? Quantos lares em perturbação, quantos pais de família presos, porque não há o respeito dentro do lar, e quando vê, está agredindo a esposa, e aí o pai preso, uma família desestruturada. Quantas perturbações por falta do respeito. E o respeito à vida, nós estamos tendo o respeito à vida, sem contar no respeito à própria vida, mas e o respeito à vida do próximo? A gente vê que por coisas tão banais, situações tão bobas, as pessoas estão matando, tão afastadas de Deus, que não tem um mínimo de respeito pela vida alheia, pela vida do próximo, e a gente vê tanta barbaridade, tanta coisa que realmente, assusta. E também o respeito à própria vida, que não é só no caso do suicídio, e o suicídio involuntário. Como é que a gente cuida da nossa vida, deixando de cuidar da nossa saúde? E tem gente que diz que ninguém vai, que ninguém morre antes da hora, Será que não? Será que ninguém morre antes da hora? Se há os abusos de todo tipo, alimentação, bebida alcoólica, drogas, será que quando era para viver 70, 80 anos, não vive muito menos? E quantas outras situações que a pessoa dirige em alta velocidade, alcoolizado, não corre o risco de abreviar a própria vida? Então esse respeito que a gente deve ter, deve trabalhar, esse respeito faz a diferença na nossa vida. Em Mateus 22, 21, Jesus diz, então, ele lhes disse, dai pois a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Será que Jesus não quer dizer nessa passagem que nós devemos respeito às leis do homem e respeito às leis de Deus? As leis do homem, nós cumprimos com as nossas obrigações, os nossos deveres, pagando os nossos impostos, pagando as nossas contas, porque é claro que cada um tem as suas dificuldades e é natural que às vezes a pessoa deixa de pagar uma conta aqui e ali, mas e quando usa até de má fé? Exemplo, deixa de pagar o imposto, o IPTU, porque lá na frente vai ter vantagem. É correto? Estaria dando a César o que é de César? Não vai onerar, não vai ter prejuízo para a prefeitura? Esses recursos não se revertem para nós mesmos, para a sociedade? E a gente sabe que diante da justiça de Deus, as vantagens que a gente acha que leva, não vale a pena. E quando a gente deixa de pagar o comércio,
Se colocou no lugar de quem está no comércio e está ali na luta para se manter? Aquele que cumpre com as suas obrigações passa por dificuldades, mas dá um jeito de pagar. Mas e quando não paga, e como diz, só na justiça? E aí depois a pessoa não fica bem, não vai ficar bem, porque a gente não está cumprindo com o mínimo aqui de respeitar a lei do homem. E também, como diz, se não é fiel no pouco, será fiel no muito? Se a gente não cumpre com algumas obrigações dessas, a gente vai cumprir com as leis de Deus? Quantas situações em que a gente infringe a lei de Deus, mas que diante da lei dos homens não é crime? Por exemplo, alguém que é solteiro se envolve com outra pessoa que é casada e faz isso aqui e ali e vai destruindo lares. Diante da justiça do homem tem algum crime? Crime nenhum. Mas e diante das leis de Deus? Esses lares destruídos, as consequências, será que não tem consequências graves? Quantas situações em que a gente falha, que a gente erra, deixando de cumprir com as leis de Deus, e que a gente sabe que tem consequências graves. Às vezes você vê uma pessoa que não entende por que ela vive tão mal, depressiva, isso, aquilo. Às vezes é consciência, diante da lei do homem, não. Mas quantas culpas por conta de erros, até graves, que a lei do homem não alcança, mas que a nossa consciência acusa. Será que não vale a pena a gente trabalhar esse respeito? É claro que nós sabemos que somos falhos. Não estamos falando de errar por fraqueza, estamos falando daquele erro consciente. Não que seja fraqueza, mas quando a gente não luta, não se esforça para evitar, claro que o erro é maior. E o respeito à religião? Às vezes a gente vê algum companheiro falar assim, que a religião não é nada, a religiosidade é tudo. Mas da onde vem a religiosidade se não da religião? E qual a importância da religião na nossa vida? Faz diferença a frequência na casa religiosa? É só observar as pessoas que têm frequência. Quantas doenças não vêm por conta da nossa imunidade baixa? Será que dentro da casa religiosa a frequência não nos favorece para a gente ter essa imunidade mais firme? Por que será que numa casa tem uns que pegam virose e outros não? Uns que pegam dengue e outros não? Quantas situações em que a gente vê gripe, né? Será que a diferença não está na imunidade? E dentro da casa religiosa a frequência não faz diferença? A sociedade deveria ter mais respeito, mais consideração, maior valor à religião. Se soubesse o quanto é valioso a frequência numa casa religiosa, é claro, a gente vê que tem casos até de líderes religiosos fazendo coisas absurdas dentro da casa religiosa. E tem gente que generaliza, não vale nada, é isso, tá vendo? Tá lá na religião, mas e daí? Claro que se não adianta falar de Deus, falar de Jesus, estar dentro de uma casa religiosa e ter uma má conduta, e agir de forma errada. Claro que não vai adiantar. Mas observa as pessoas que praticam os ensinamentos de Jesus, que estão dentro da casa religiosa, colocando em prática.
Não é perfeito, tem as suas dificuldades, mas na hora da perda de um ente querido, a gente vê essa diferença. Na hora que está passando por dificuldade, outras dificuldades, a gente vê a diferença de quem realmente está fortalecido com a religião, que enfrenta com dignidade, sofre, mas enfrenta de pé, trabalhando com dignidade. Será que não faz diferença? E a gente vê situações, esse tempo atrás era um dia de semana, tinha um jogo do São Paulo e outro time estava chovendo e fazia frio. Tinha 30 mil torcedores, debaixo de chuva e de frio, para ver um jogo de futebol. Não era lá para essas coisas não. E a gente, olha o valor da sociedade para a casa religiosa. Se chover, se tiver um feriado, diminui muito a quantidade de frequentadores, por conta da nossa acomodação, a falta de valorização da religião. E qual que é a melhor religião? Aquela que mais nos aproxima de Deus. O Mestre disse: a cada um será dado de acordo com as suas obras. Não importa o que você pensa, o que você deixa de pensar, o que você acha, que religião você pertence, vamos ver suas obras. São boas? Tem o céu. Se não são boas, nem tanto. Mas a religião nos favorece, nos fortalece. E a doutrina espírita, então, que abre a nossa visão, né, amplia a nossa visão da vida, nos favorece muito. Quanto à questão do respeito, há também a situação em que não há, dentro do próprio lar, né, não há, os pais não orientam, não dão o devido respeito. Antigamente valorizava-se muito mais, né, exigia-se o respeito, né? Esse dia eu estava numa padaria e tinha três indivíduos na minha frente. Chega uma menina de uns 7, 8 anos, parecia que tinha acabado de levantar da cama, estava com o cabelinho até meio esfuaçado, e ela assim, não foi com malícia, ela chegou e foi lá no balcão e pediu o que ela precisava. Nossa, hoje em dia, para aprender as coisas do celular, para aprender tanta coisa que tem aí, não tem dificuldade, mas e os pais? Será que estão orientando essa menina? Parece que ela não tinha nem noção do que é fila. Do jeito que ela chegou, ela foi entrando, foi. Eu ainda comentei com o que estava na minha frente: nossa, você não tem nem noção ainda do que é fila. Mas já não era para ter? Com 8 anos de idade? 7, 8 anos? Então, como é que está sendo trabalhado esse respeito? Tenho um vídeo que roda no WhatsApp, aí, do Facebook, que narra uma história muito interessante. É um senhor da região lá do sul, e ele traz essas lições, né, de fundo moral muito interessante. Então ele narra que fazia uma palestra para cerca de 100 pessoas, funcionários de 2 empresas. E aí, logo depois que começou a palestra, um gari, ele sai no corredor, andando apressado, e chega até ele e pede para falar no microfone. E aí, e ele avisou o pessoal: olha, gente, o companheiro de vocês aqui está pedindo para falar, eu vou passar o microfone para ele. E ele pegou o microfone e falou: quem de vocês foi no banheiro? Hoje, agora? E virou a maior piada, que as pessoas zoavam dele. Alguém gritou lá do outro: sai daí, você é gari, você não é orador. E aquela zoação, e ele falou, deu uma acalmada e falou: gente, é sério, eu quero saber quem foi no banheiro. E aí teve 2 que levantou a mão meio que sem graça, de forma de zoação, e ele falou o seguinte: vocês foram? Então dá uma olhada no bolso de cada um de vocês aí, quem foi que perdeu o dinheiro?
E aí um logo bateu a mão e falou: meu Deus, meu salário, meu salário, cadê? Você pegou? Não, eu não peguei. Está lá a par do vaso sanitário. Minha mãe me ensinou desde pequeno que a gente não deve mexer nas coisas dos outros. E aí esse homem correu lá, pegou o dinheiro e voltou contando o dinheiro, estava certinho, enfiou no bolso. E alguém deu uma cutucada e gritou lá: e aí, não vai dar nenhuma recompensa pro companheiro, não? E aí ele já pegou o microfone de volta e falou: não, eu não aceito, eu não quero nenhuma recompensa, porque só de saber que ele está com todo o dinheiro de volta já me deixa feliz. Não tem que me dar nada. Eu aprendi que a gente não tem que receber nada em troca. E aí esse orador conta que o dono, um dos donos da empresa, um dono de uma das empresas, subiu no palco e falou: olha, na minha empresa a prioridade é o caráter. Conhecimento com humildade e tempo se adquire, mas a gente prioriza o caráter. E pela sua disposição de achar o dinheiro, não pegar e devolver e não aceitar a recompensa, se o senhor aceitar, o senhor vai ser promovido. O senhor vai ser promovido na nossa empresa pelo valor que o senhor mostrou. E aí o narrador conta que o pessoal ficou tudo emocionado, muita gente até chorou, e quando ele desceu do palco, foi abraçado por todos, uma coisa assim encantadora. Resultado do respeito com a coisa alheia, né? Como diz aqui na mensagem, que fala da gente juntar o tesouro que os ladrões não roubam, que as traças não corroem. Quanta gente perturbada porque quer levar vantagem com as coisas alheias, quer levantar vantagem passando por cima das pessoas, prejudicando, perturbando outras pessoas. E o respeito que Deus tem por nós? Deus não tem respeito por nós? Tem, no sentido de consideração. Deus não coloca fardo maior que a gente pode carregar, não é isso? Na parábola dos talentos, aquele que tinha 5 multiplicou para 10, aquele que tinha 2 multiplicou para 4, ambos agradaram ao Senhor, e aquele que tinha 1 enterrou, mas se ele tivesse multiplicado para 2, também agradava ao Senhor, porque a cada um foi dado de acordo com as suas necessidades. E tanto que Deus respeita a nossa condição, que primeiro veio a primeira revelação, né? A lei de Moisés, trazendo a justiça. Depois veio a segunda revelação com Jesus, trazendo a lição do amor. E depois o Espiritismo, o Consolador prometido, enviado, com a revelação da verdade. Tudo a seu tempo, respeitando no geral, mas também, o que diz o mestre? Quem tem olho de ver, veja, quem tem ouvido de ouvir, ouça, encontrareis a verdade, e a verdade vos libertará. Respeita a nossa ignorância, mas abre o caminho e fala: se você quer aprender, é só buscai e achareis, pedi e obtereis. Como diz, quem procura acha, e quem não quer procurar. No livro Boa Nova, da lição a Nicodemos, capítulo 14, lição a Nicodemos. Nicodemos
humilde, que é simples, vai agir com vaidade, querendo se aparecer, tirar uma foto, postar no Facebook, no Instagram, estaria respeitando a outra pessoa? Respeitando a condição de quem vai doar e respeitando também os nossos próprios limites. Porque às vezes, né, a gente quer ajudar, e naquela ânsia de ajudar, às vezes a pessoa pode, fica naquela ideia de que se eu não ajudar, essa pessoa vai ficar, né, vai sofrer isso, vai sofrer aquilo, e às vezes a pessoa dá daquilo que ela não tem. Às vezes faz um empréstimo, às vezes faz alguma coisa para ajudar aquela pessoa, como se fosse assim: se eu não ajudar, ninguém ajuda. Será que a providência divina só depende da gente para ajudar? Será que a providência divina não pode usar outras pessoas? Claro que aquilo que estiver ao nosso alcance, a gente puder ajudar, e às vezes dá daquilo que faz falta para a gente, como aquela do árbol da viúva, né? Ela deu daquilo que fez falta para ela. Mas uma coisa é dar daquilo que faz falta, outra coisa é você arrumar uma dívida, outra coisa é você arrumar uma complicação maior querendo ajudar. Então, até na caridade é preciso de ordem, é preciso de respeito. E é claro que nisso tudo a gente sabe que, como disse, somos falhos, erramos. Mas quanto mais a gente conhecer das regras desse jogo da vida, melhor vamos atuar nesse jogo. Temos também, para reflexão, a parábola do bom samaritano. Nessa parábola, um homem que era conhecedor das leis, ele testa Jesus, né? Desafia Jesus, perguntando: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus diz: o que está escrito na lei? Como você interpreta? E ele diz: amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, e ao próximo como a si mesmo. E Jesus diz, respondeu corretamente: faça isso e viverás. Mas ele ainda, querendo se justificar, disse: e quem é o próximo? E Jesus então narra que, em resposta, que um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando um grupo de assaltantes o abordou, agrediu ele, tirou as suas roupas e deixou ali caído, quase morto. Daí a pouco passa um sacerdote, que ao ver aquele homem caído, machucado, passa de largo, vai embora. Daí a pouco vem um levita, outro religioso, que ao ver aquele homem também, da mesma forma, passa de largo, vai embora. E mais tarde passa um samaritano, que passava de viagem, e ao ver aquele homem, fica com piedade, tem piedade daquele homem, desce o seu animal, e já vai logo tratando as feridas, com óleo, com óleo e... Não. Bom, cuidou das feridas desse homem, colocou ele no seu animal e levou até a próxima hospedagem. Durante a noite cuidou desse homem e ao amanhecer falou com o dono da hospedagem, pagou o dono da hospedagem e falou para ele: cuida desse homem, que quando eu voltar eu pago todas as despesas que tiver com ele. E Jesus vira para esse homem entendido da lei e pergunta: qual foi o próximo para esse que sofreu com os assaltantes? E ele responde: aquele que usou de misericórdia. E Jesus: vá então e faça o mesmo.
O que esse samaritano usou? De amor ou de respeito? Se fosse um Chico Xavier, uma Madre Teresa, eu acho que seria amor. Nós, por exemplo, nós demonstramos tanto amor com as pessoas estranhas. O amor maior é com aquelas pessoas que estão ao nosso lado, né? Esse samaritano não era nem um religioso, segundo a parábola, o samaritano não é nem bem visto pelos judeus. Então sugere que alguém passando por ali, um homem que teve o que? Respeito, consideração por aquele indivíduo, se colocou no lugar dele e foi ajudar, e ajudou. Claro que o amor e respeito se confundem, mas nós precisamos ter todo esse amor para ajudar alguém, o interesse de socorrer, de ajudar. Por exemplo, a gente estiver fora em outra cidade e alguém precisar de ajuda de um momento ali, um estranho, será que a gente puder ajudar de alguma forma? A gente não ajuda? Se a gente se coloca no lugar dessa outra pessoa? Essa é a questão. Para mudar o mundo, o amor com certeza é essencial. Mas se a gente trabalhar com respeito, o respeito a gente já transforma o mundo. A gente já transforma a nossa volta. Porque se a gente respeita as pessoas à nossa volta, a gente já age de forma correta e já muda o ambiente. Quantos lares em perturbação porque não há esse respeito? Por exemplo, se a gente respeita, tem esse entendimento, conhecimento de como é a outra pessoa, qual o estágio evolutivo que ela se encontra? Ela tem orgulho? Ela tem vaidade? Ela é agressiva? E como é que eu lido com essa pessoa? Se eu respeito a condição que ela se encontra, eu vou bater de frente? Quanto mal-estar, quanta perturbação dentro dos lares, porque não tem o mínimo de respeito. O mestre diz que a gente tem que amar os inimigos, mas nós estamos amando os amigos. Dentro do lar não são amigos? Familiares? Mas com respeito. O mínimo de respeito, nós podemos transformar esse mundo. Não é isso que o mestre espera de nós? Para a gente ajudar Jesus nessa tarefa, então ele conta com o esforço de cada um de nós para instalar o seu reino aqui na terra, que deve começar pelo respeito. Porque a verdade é o seguinte: aonde não tem respeito, o amor passa longe. Um filho ou uma filha que maltrata, que ofende os pais, pode dizer que ama? Não, né? Porque se não tem o respeito, não tem amor. Passa longe o amor onde não há respeito. Começando pelo respeito, aí vem o amor. Então Jesus conta conosco, com cada um de nós. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. A gente pode ter muita dificuldade de amar. Amar, aquele amor que Jesus nos apresentou, está muito distante, mas nós já podemos trabalhar esse respeito, e vai fazer diferença na nossa vida, vai fazer diferença na nossa sociedade. Busquemos Jesus, Ele é o nosso norte, o nosso modelo e guia a ser seguido, o exemplo maior de todas as virtudes. Que a paz do Mestre Jesus esteja sempre conosco. Muita paz.